Boa tarde, nono ano. Vamos lá para mais uma aula. Ante a aula de hoje, a gente vai trabalhar aí o continente asiático, certo? Trazendo aí com foco principal o Oriente Médio, que é uma região estratégica, né? Então, a gente vai conhecer por que o Oriente Médio é aí uma região estratégica. Então, para começar, temos aí a localização, né? Que está o Oriente Médio, situa-se no sudoeste da Ásia. Sua posição estratégica é uma região, a região, né, é o elo entre o Ocidente e o Extremo Oriente. Os países que constituem a região, temos aí Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia, né? Então aí são os países, né, que compõem toda essa região aí do Oriente Médio. O Oriente Médio também é palco aí dos principais conflitos da atualidade. O motivo aí desses conflitos é motivo territorial e também religioso. É o berço das grandes civilizações, né? E religiões judaica, cristã e muçulmana. Predomínio aí atual do islamismo, né? Então, a religião que predomina aí no Oriente Médio é o islamismo. 90% de sua área é denominada, né? Ou seja, é dominada pelos climas árido e semiárido, com escassez de água. Contém aí as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, essa área aí, né, sofre aí com o problema da escassez de água e tem uma abundância aí na reserva de petróleo. Aspectos estratégicos da região, né? Então a gente vai ver aí esses aspectos estratégicos, né? Que faz parte aí de ser uma região estratégica. O Oriente Médio é uma área do continente asiático que apresenta aí diversos aspectos de interesse internacional. Sua posição geográfica é um ponto de união entre três continentes. Quais são esses continentes? África, Europa e Ásia, certo? A principal característica, né, estratégica dessa região está relacionada à concentração de reserva de petróleo, onde temos aí a OPEP, né, que representa a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É uma organização aí formada, né, pelos países exportadores de petróleo. Além disso, o petróleo é a causa de disputa violenta por território, né? Então, essa área aí, por possuir, né, grande reserva de petróleo, é uma área que existe bastante conflito, né, entre os países, né? Então, a disputa aí violenta por território. Todos querem, né, se apossar de território para poder fazer a exploração do petróleo. Em relação a seus aspectos físicos, temos aí a localização geográfica é peculiar, né? Pois representa um ponto de ligação entre a Europa, África e Ásia. A região é cortada na sua porção sul pelo Trópico de Câncer e tem aproximadamente 6,8 milhões de quilômetros quadrados, né? Possui aí, né, uma população de 260 milhões de habitantes, né? Então aí é a localização do Oriente Médio, né? Localização geográfica estratégica na Ásia Ocidental, que é o ponto de encontro entre, como já foi falado, a Ásia, Europa e África, né? Então, é um elo aí de ligação entre esses três continentes, Ásia, Europa e África. Em relação ao clima, né? O clima que se destaca aí no Oriente Médio, a maior parte da região está sob a influência dos climas árido e semiárido. Então, já dá para perceber aí que há uma escassez de água na região do Oriente Médio, né? Por trazer aí dois tipos de clima que são climas secos, né? O árido e o semiárido. São climas marcados pela escassez ou irregularidade de chuvas, né? Então,
percebemos aí em relação ao clima, né, que na região do Oriente Médio destaca aí o clima árido, o semiárido, como também há outros tipos de clima, como aí o mediterrâneo, o temperado, né? Só os dois que se destacam mais são esses dois aí, o árido e o semiárido. Em relação à vegetação, ela é marcada pelo domínio das espécies xerófilas, né, que é conhecido aqui no Nordeste brasileiro, né, a Jubioma caatinga. Então, a vegetação do Oriente Médio é, é parecida, né, aqui com a vegetação do do Nordeste brasileiro, a caatinga, né, que conhecemos bastante aí esse tipo de vegetação, que são vegetais adaptados para viver em ambientes extremamente secos, né? Então são vegetação que elas já são aí adaptadas, né, por passar longos períodos aí sem receber água, né? Porque devido ao clima ser árido e semiárido, são climas aí que não favorece aí a regularidade das chuvas. Então, temos aí a vegetação, né, que se destaca, o deserto, vegetação mediterrânea, floresta temperada, né, também destaca-se aí no Oriente Médio. Em relação ao relevo, predomina os planaltos, como o do Irã, né? Já as planícies restringem-se às áreas litorâneas e destaque para a planície interiorana da Mesopotâmia, né? Então, em relação ao relevo aí, a gente tem os planaltos, temos as planícies e com destaque aí para a planície interiorana da Mesopotâmia, né? São aí os tipos de relevo que se destaca no Oriente Médio. Em relação à hidrografia, apresenta rios escassos e poucos são perenes, né? Ou seja, não secam ao longo do ano. Então, eles são os rios perenes, então tem essa vantagem, né? Pelo menos aí não seca, né? Ao longo do ano. Destaque para os rios Jordão, Tigre e Eufrates, né? Então, esses três rios aí trazem uma grande importância para a região aí do Oriente Médio. Como a água é um recurso escasso nessa região, a importância desses rios é imensa, né? Então, como a região vive aí um processo de escassez de água, né? Então, a água desses rios é o que faz com que haja um desenvolvimento aí em relação à água, né? Cubitins, né? Que são fazendas agrícolas coletivas, né? Então, são plantios aí que são feitos coletivamente. Os recursos energéticos aí da região. O mundo árabe é rico em petróleo, né, como nós sabemos, e também gás, mas suas reservas de hidrocarboneto são limitadas. Então, em toda a região é assim, né? Quando tem um recurso em abundância, há outro em escassez, né? Na maior parte do mundo, a energia hidrelétrica é a principal fonte de energia alternativa. Mas aí essa não é uma opção para a maioria dos países do Oriente Médio, né? Por causa da ausência de grandes rios. Então, não existe grandes rios, né? Na região do Oriente Médio. Então, aí não é uma opção, né? Para os países em obter uma energia hidrelétrica como nos dos demais países, né? Demais continentes, né? A energia eólica não é muito atraente do ponto de vista econômico, porque os ventos, né, não são fortes o suficiente. Então, como os ventos não são fortes o suficiente, então não são capazes aí de gerar a energia eólica. As condições climáticas são extremamente propícias para o desenvolvimento de energia solar em grande escala, né? Então, como aí a energia eólica não favorece, né, devido aos ventos não serem tão fortes, já a energia solar, né, já pode haver aí um desenvolvimento em escala, em grande escala, né, já tem essa vantagem aí. Como também temos aí, né,
o recurso mais abundante aí da região, o petróleo e a água, né? São dois elementos geopolíticos de extrema importância no Oriente. Então, por que que esses dois recursos aí são de suma importância, né? Primeiramente aí, o petróleo, né? Por existir em sua abundância, né? E a água por existir em pequena quantidade, ou seja, pela sua escassez, né? Então, há uma disputa aí pela questão da água, né? As pessoas brigam aí por não ter água e aqueles lugares onde tem não querem deixar, né, que a população desfrute deste bem aí mais precioso, né? Então, temos aí, né, os países que se destacam aí no ramo do petróleo, né, onde há concentração maior de petróleo aí no Oriente Médio. Então, temos o Iraque, o Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, né? Então, aí são os países onde a concentração do petróleo é bem maior. Produtores de petróleo, né? Destaque para o Oriente Médio. Dos 5 maiores produtores mundiais de petróleo, 4 estão na Ásia, sendo os países do Oriente Médio o grande destaque, né? Então, como foi falado aí, os países aí do Oriente Médio é quem tem um grande destaque aí na produção e também exportação do petróleo. Maiores produtores de petróleo, né? Temos aí, primeiramente, Estados Unidos, depois vem Arábia Saudita, Rússia, China, Canadá, Emirados Árabes Unidos, o Irã, o Iraque, temos o Brasil aí também, né? E o México. Então, observando aí, o destaque mesmo são dos países do Oriente Médio. Os povos árabes e persa, né? Onde os árabes aí são o maior grupo étnico do Oriente Médio. A etnia árabe foi originada na Península Arábica, de onde se espalhou. O principal fator que une não é a religião deles, né? Mas sim a língua, que pertence aí ao trono semita. Assim como o hebraico é a língua oficial de Israel. Já os persas são descendentes de povos indo-europeus que chegaram ao atual Irã. A língua é escrita em caracteres árabes. Por se tratar de uma língua indo-europeia, o persa tem raízes mais próximas do português que do árabe, né? Então, aí só para destacar um pouco, né, sobre esses dois povos aí que fazem parte do Oriente Médio, os árabes e também os persas. Pronto, para finalizar aqui a nossa aula em relação aqui ao Oriente Médio, eu vou deixar uma perguntinha aqui para vocês, tá bom? Vocês vão me responder durante a aula quais os tipos de clima que se destacam no Oriente Médio, certo? Memorizem aí essa pergunta que eu vou cobrar de vocês. Tenham uma boa aula e até a próxima.